Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a, na verdade, é um treinamento com apresentação, com algumas novidades que eu vou mostrar para vocês, mas de uma maneira teórica, a gente vai falar um pouco de Science Direct, de Mendeley e Scopus, e vou fazer uma breve introdução dos módulos que a gente tem de inteligência artificial, tanto do Science Direct como de Scopus. E, e vou mostrar algumas coisas para vocês. Depois, sobrando tempo no final, a gente faz algumas navegações em conjunto e deixa um tempo também para perguntas, tá bom? Então, é bastante coisa que a gente tem para cobrir no dia de hoje. Mas, de início aqui, para dar alguns recados importantes para vocês. Eu quero iniciar agradecendo a toda a equipe da biblioteca, em especial a Andrea Carmo, que é a coordenadora da biblioteca da Unifesp de São Paulo, por todo o suporte e dedicação para a realização desse e de vários outros treinamentos que a gente faz sempre em conjunto, tá? E a Elaine também, que esteve comigo na criação e coordenação do webinar, tá bom? Bom, já passei aqui. Desculpa, eu tô com a voz um pouquinho rouca hoje. Eu vou parar de tempo em tempo para tomar água. Meu nome é Lilian Paiva, eu sou gerente de sucesso do cliente na Elsevier, baseada aqui em São Paulo, no Brasil. Mas sou responsável por toda a América Latina e por até o momento, por todos os treinamentos que a gente faz aqui no Brasil, tanto para as instituições daqui do Brasil, como para tudo que tem da Elsevier dentro do portal de periódicos, tá? Então, eu sou esse ponto de contato com o portal de periódicos, as soluções da Elsevier no portal de periódicos. Então, aqui, antes de começar a mostrar os slides, como eu falei, vai ser uma parte mais teórica dos slides que eu vou mostrar, principalmente dos módulos de inteligência artificial, que vocês não têm acesso ainda, né, pelo portal de periódicos, mas eventualmente no futuro podem ter. Então, eu vou mostrar bem a parte teórica um pouco desses módulos de inteligência artificial. Bom, recados importantes: a sessão está sendo gravada. O chat e o microfone de vocês estão desativados. O chat é entre vocês, tá? Vocês podem mandar o chat que eu vejo por aqui. Dúvidas ou comentários, eu peço para vocês usarem a opção de Q&A, que de tempo em tempo eu dou uma olhada aqui e até no final, sobrando tempo, a gente concentra lá as perguntas de vocês, tá? Lembrando que o acesso ao Science Direct ou Scopus é restrito ao portal de periódicos da CAPES, que vocês têm acesso pelo portal, e também através do IP da instituição de vocês, tá? O acesso ao Mendeley é gratuito, é aberto e gratuito, então vocês não está vinculado ao acesso do portal, nenhuma assinatura da Unifesp, ele está liberado. E como eu falei, os módulos de inteligência artificial não estão disponíveis no momento, tá? Então, tudo que eu vou apresentar aqui para vocês é para vocês conhecerem o que a gente tem. Algumas instituições no Brasil já estão acessando de Scopus. O Science Direct a gente acabou de lançar, então é bem novidade que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Bom, deixa eu ver se não está andando aqui. Falando um pouco da agenda, eu já passei os recados importantes aqui para vocês. Vou mostrar um pouco Science Direct, é mais uma explicação bem teórica. Scopus, Mendeley, depois os módulos de Scopus AI, Science Direct AI, um pouco de como eles se complementam. Uma demonstração e, se sobrar tempo, a gente vai para as perguntas e respostas, tá? Lá no final. Espero que sobre um tempinho para poder esclarecer isso para vocês, tá? Deixa eu só ver que acho que já tem uma. Tá, já tem uma pergunta aqui da Bruna que eu vou responder só para
que deve ser uma questão de várias pessoas. Ela está desejando boa tarde e está perguntando se precisamos colocar o nome no chat para confirmação de presença para o certificado. Não precisa, tá? Quando vocês fizeram a inscrição, vocês colocaram o nome, o e-mail de vocês. Então, essa lista, que é o que eu vou compartilhar depois com a biblioteca, que vai ser a lista que comprova que vocês participaram, tá? Então, não precisa se preocupar em, em mandar nada no chat, nem no QIA, tá bom? Bom, começando aqui então, falando de Science Direct, é a plataforma de texto completo da Elsevier. Então, todo o conteúdo que é publicado pelos livros e periódicos da Elsevier estão sempre disponíveis no Science Direct, tá? E vocês, no caso de vocês, o acesso é feito pelo portal de periódicos, mediante a assinatura que o portal de periódicos faz para as instituições no Brasil. Então, vocês conseguem acessar por lá as coleções que foram feitas, que estão vigentes no momento, né, para vocês dentro do portal de periódicos, tá bom? Então, é sempre texto completo, é conteúdo só da Elsevier, é multidisciplinar e é sempre revisado por pares, tá? Então, essas são informações importantes para vocês guardarem com relação ao que é o Science Direct da Elsevier, tá bom? Então, o que que ele tem aqui? Falando um pouco mais da base em si. É uma base de dados como outras da Elsevier internacionais. Todo o conteúdo que é publicado em inglês. Alguns têm também o idioma local, então algum periódico aqui brasileiro publica em português. E para ser indexado em bases internacionais, ele também deve ser publicado em inglês. Então, eventualmente, você vai conseguir acessar o conteúdo dele em inglês e em português dentro do Science Direct, mas é uma premissa, tá? Básica, de que o conteúdo tem que estar publicado em inglês para vocês conseguirem acessar aqui pelo Science Direct. É uma plataforma que tem mais de 23 milhões de artigos, esses números são até do começo do ano, então, obviamente, já estão um pouco desatualizados, mas são mais de 23 milhões de artigos de mais de quase 3 mil periódicos. Aqui a gente sempre menciona que são peer-reviewed, que são revisados por pares. Tem um conteúdo de e-books também. Hoje não há uma coleção de e-books assinada no portal de periódicos. Então, vocês não conseguem acessar coleções atuais, mas tem algumas coleções que já foram assinadas no passado que vocês conseguem acessar. Tem uma ferramenta que se chama Topic Pages, que faz um link entre um conteúdo de um periódico e um conteúdo fundamental de livro. Depois eu vou mostrar para vocês, se der tempo, mas ele é muito simples. Quando você estiver vendo a página de um artigo, e tiver palavras grifadas, você pode se aprofundar no conceito daquela palavra, ou aquele termo, ou aquele conceito, buscando conteúdos publicados em livros sobre aquele mesmo tema. Tem uma grande quantidade de conteúdo de acesso aberto, de Open Access Publications e Open Access Articles, que isso é aberto, tá? Então, o acesso não é mediante nenhuma assinatura, tá? Então, é um conteúdo que está aberto, vocês conseguem acessar. Aqui, como eu falei para vocês, a Science Direct é a plataforma de texto completo da Elsevier e tem o conteúdo tanto dos periódicos, dos journals, como dos livros. E o objetivo de colocar esse conteúdo numa única plataforma é justamente para possibilitar esse acesso em ambos conteúdos por determinados temas, até porque eles se complementam aqui nas etapas do aprendizado, ou seja, os livros ficam aqui na base, mais do que a base, né, da pirâmide, como um conteúdo fundamental, dividido em todas as categorias de livros que a gente tem.
E os periódicos ficam aqui já no topo da pirâmide, com um conceito mais avançado, sendo periódicos científicos e periódicos de campo, tá? Então, isso é como explicar o conteúdo que a gente tem disponível dentro do Science Direct, que é essa base de texto completo da Elsevier multidisciplinar, tá bom? Falando agora um pouco de Mendeley. Mendeley, como eu falei ali no comecinho, é um gerenciador de referências da Elsevier e é gratuito. Ele não é vinculado a nenhuma assinatura que o portal de periódicos tenha ou que a instituição de vocês precise ter, tá? É um acesso individual que vocês podem ter. E é uma ferramenta utilizada para auxiliar na gestão das referências de vocês. Tá? Então, vocês podem tanto fazer o download de um software, instalar esse software na máquina de vocês, como usar também a versão online do Mendeley. E ele vai te ajudar a construir, né, uma biblioteca de referências, como se fosse um pouco mais, né, do que uma simples pasta dentro do computador de vocês, mas ela é uma biblioteca onde você consegue categorizar, você consegue compartilhar conteúdo, você consegue até interagir com esse conteúdo. Então, você consegue, dentro do Mendeley, construir e organizar a sua biblioteca de referências, trazendo conteúdo da onde quer que seja, tanto de Science Direct, como de Scopus, como de sites abertos ou qualquer outra base de dados, tá? Então, você tem a opção de fazer leituras e anotações dentro desse universo do próprio Mendeley. Você tem a opção de no momento que você já estiver trabalhando no seu manuscrito, no seu documento, no seu projeto, você consegue inserir as citações das referências que estão na sua biblioteca do Mendeley dentro do seu manuscrito. Existe uma ferramenta para isso. E você também consegue fazer colaborações, tá? Então, é muito simples de navegar. Tem uma série de informações em aberto. Aberto, eu digo, em sites, em blogs também. Como eu falei, é uma ferramenta gratuita, então toda a parte de suporte, de acesso a conteúdo é diretamente com o suporte central do Mendeley, que você encontra facilmente quando você estiver navegando, você encontra os canais de suporte que eles possuem, tá? Então aqui eu vou mostrar só a página inicial, então se você digitar www.mendeley.com, essa é a página que vai abrir para você. E aí, nessa página, nessa página você tem como criar uma conta. Lembrando que, se você já é um usuário de Science Direct ou de Scopus e já tem uma conta Elsevier criada, que a nossa recomendação é que vocês sempre que forem navegar ou usufruir das bases, façam a criação dessa conta, uma única conta, você navega em todas as bases da Elsevier, inclusive no Mendeley, tá? Então, aqui tem a opção de Create a Free Account, seria basicamente isso. Aqui tem a opção de fazer o download da versão que eu falei para vocês. Então, você pode navegar online nesse mesmo caminho que eu estou mostrando aqui, ou então fazer o download para ter o software instalado na sua máquina, tá? Aqui eu acho que é um videozinho, deixa eu ver se ele vai funcionar. Ah, não funcionou, peraí. É, não está funcionando esse videozinho, mas é só para mostrar que quando você cria uma conta, ele. Ai, desculpa. Ele permite que você comece a navegar direto no seu gerenciador no site mesmo do Mendeley. Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui. Hum, Não, ele não tá rodando, mas é só um videozinho mostrando a opção de criar conta, que é colocar um usuário, uma senha.
autenticar, né? Você recebe os dados por e-mail para autenticar e com isso a sua conta já está criada, tá bom? Então, essa é uma explicação básica e introdutória do que é o Mendeley. Agora, falando um pouco de Scopus. Scopus é uma plataforma multidisciplinar também da Elsevier, com conteúdo da Elsevier e mais um número X que eu já vou mostrar de editoras, para acesso a resumos e citações de conteúdo acadêmico também revisado por pares, tá? Então, o Scopus não tem texto completo, ele traz só a referência, só o resumo. E também é multidisciplinar, mas não se limita a conteúdo da Elsevier somente, ela tem conteúdo de várias outras editoras, tá? Então, até me adiantando um pouco de uma pergunta que sempre fazem, de qual a diferença entre Scopus e Science Direct, a única coisa em comum que tem é que são bases da Elsevier, mas Science Direct é da Elsevier com conteúdo somente da Elsevier, de texto completo. Scopus é da Elsevier, é multidisciplinar, tem conteúdo da Elsevier, mas de uma grande quantidade de editoras que indexam seu conteúdo dentro dessa base de dados, tá bom? Bom, que mais? Falando um pouco aqui, então, em detalhes da- das informações de Scopus, você aqui, na verdade, tá uma maneira um pouco mais gráfica de mostrar o que eu já tinha, o que eu já tinha falado para vocês, tá? Então, é uma base de dados de referências que tem citações desde 1970. Aqui está 2,4, tá? Esse número é de fevereiro também, mas a gente já está com quase 3 bilhões de referências citadas. O conteúdo é de mais de 7 mil editoras, então, para vocês terem ideia, o Elsevier é só uma delas que indexa conteúdo aqui. E o conteúdo variado, que vai desde mais de milhões de itens que podem ser open, que podem ser de acesso aberto, gold, ou green, bronze, conteúdos de livros também. São quase 30 mil periódicos ativos e também tem pré-prints indexados, tá? Além disso, o conteúdo, da maneira como ele é indexado, a gente consegue criar páginas e criar opções de acesso de dados de autores. Então, aqui que você encontra páginas de autores, que podem ser páginas suas, né? E para que você tenha um perfil, uma página, um perfil, né? É melhor dizendo, em Scopus, você tem que ter pelo menos a partir de 2 documentos indexados em algum título que esteja. Desculpa, voltando, o que eu falei, eu atropelei. Você tem que ter um conteúdo publicado em algum título que esteja indexado em Scopus, falando da maneira correta. Então, é muito comum perguntarem nos treinamentos, como que eu faço para publicar em Scopus? Você não publica em Scopus, você publica em um título que esteja indexado dentro de Scopus, tá? E aí permite que você tenha o seu perfil de autor dentro de Scopus. Permite também que as instituições, que aqui no caso a gente chama de organizações, eles em inglês colocam organizations, permitem que você tenha perfis das organizações. Então, você consegue pesquisar ali o perfil de todas as organizações que estejam, de alguma maneira, publicando nesses títulos que são indexados em Scopus. Então, que são nada mais do que as afiliações dos autores, né? Então, há um autor afiliado à Unifesp, à Universidade Pontifícia Católica do Chile. Então, essas afiliações permitem com que a gente consiga visualizar as páginas, os perfis das organizações.
E além disso, também tem as informações, os perfis, as páginas das revistas, né, dos títulos, que a gente consegue ver todo o documento indexado que ela tem. Então, às vezes tem algum título que foi indexado durante 10 anos, aí saiu por algum motivo, depois voltou. Então, a gente consegue ver todo esse histórico de conteúdo indexado dentro de Scopus, tá? Então, esse seria mais um pouco de um apanhado geral do que a gente tem de conteúdo do que é e do que tem de conteúdo de Scopus, tá? Então, aqui trazendo um pouco mais em detalhes, de novo, os números são de fevereiro, estão um pouco desatualizados, mas trazendo aqui um pouco em detalhes, conteúdo, mais de 7 mil editoras, mais de 105 países, tem conteúdo novo sendo indexado diariamente, mais de 13 mil, 13 mil novos artigos por dia. Ele é, como eu falei, multidisciplinar, então aqui vocês conseguem ter uma noção dessa cobertura por área, né? Ciências físicas, ciências da saúde, ciências sociais e humanitárias e ciências da vida. É, E aí tem o conteúdo dos periódicos, tem dados de conferências também, principalmente para as áreas de engenharia e ciências da computação, que tem muitas conferências. Tem os livros também, né, os resumos dos livros, e tem os pré-prints que a gente tem de 7 servidores de pré-print, que são esses daqui, tá? Archive, ChemArchive, BioArchive, MedArchive, SSRN, TechArchive e Research Square. Então, tem mais de 2,6 milhões de pré-prints indexados também, tá bom? Então, esse era o conteúdo que eu queria mostrar para vocês, falando um pouco é, falando um pouco dessas 3 bases de dados que vocês têm acesso pelo portal de periódicos da CAPES. Uma pessoa mandou não aqui na perguntas e respostas, mas acho que ela digitou em algum lugar diferente, não era uma pergunta. Mas essa era a breve e... obrigado. Se possível, mandar as perguntas no QIA fica mais fácil, porque daí eu concentro de olhar ali, tá bom? É, Falando um pouco agora do conteúdo de inteligência artificial, lembrando que eu vou mostrar para vocês um pouco aqui a parte conceitual, depois até a gente pode fazer algumas buscas, porque ambos estão disponíveis no meu acesso, mas não estão disponíveis no acesso de vocês, tá? É importante que vocês saibam disso. Eventualmente, se houver algum acordo, alguma liberação com o portal de periódicos de liberar um período de teste, alguma coisa, vocês vão ficar sabendo e vai aparecer para vocês. Inclusive, quando o Scopus foi lançado, eles até deixaram um tempo para algumas instituições, tá? Mas no momento não vai aparecer nada dessas funcionalidades que eu mostrar a partir de agora, não vai aparecer nem estar disponível para vocês por enquanto, tá? Mas o objetivo é mostrar um pouco da parte conceitual de como foram desenhadas esses módulos, né, essas ferramentas adicionais, que, assim, desde que o Scopus foi lançado no final do ano passado, o Science Direct AI foi lançado há, acho que 2, 3 meses, então é tudo muito novo e tem bastante melhoria sendo implementada ainda, tá? Qualquer dúvida, vocês vão me anotando aqui. Então, falando um pouco do desafio e de como eles se complementam, a inteligência artificial de Scopus e a inteligência artificial de Science Direct. Lembrando que, como eu expliquei anteriormente, Scopus tem só os resumos. O Science Direct tem o texto completo, tá? Então, isso já seria a primeira premissa básica de pesquisando dentro do módulo do Scopus. A busca é feita só nos resumos, e no Science Direct a busca é feita nos textos
completos, tá? Então, aqui é um pouco para vocês saberem como que funciona. Eu não vou entrar em todos esses detalhes, até porque eu vou deixar mais tempo para a gente fazer a navegação, mas falando um pouco desse fluxo, né? É como se o Scopus, a analogia que foi feita para esse lançamento, é como se a busca no Scopus AI fosse mais um telescópio, aonde você tem uma visão panorâmica de todo o cenário, considerando que você está fazendo uma busca numa base referencial com mais de 7 mil editoras que têm seu conteúdo indexado. Tá? Então, é como se fosse uma porta de entrada para uma coleção muito, muito abrangente de um conteúdo que é indexado com uma curadoria muito bem feita. Já o Science Direct é como se fosse um microscópio, que ele vai já de uma pergunta específica até a evidência que você está buscando. Tá? Ele vai criar a resposta de uma maneira onde você consegue buscar as referências, mas ele já te traz a evidência um pouco mais formatada, tá? Então, falando agora um pouco de Scopus AI. Aqui é um exemplo, isso aqui foi uma apresentação que foi feita há pouco tempo. Então, aqui a pergunta foi feita em inglês, mas vocês podem fazer a pergunta em português, que a gente tem o Copilot, que traduz as perguntas. Mas aqui, então, a pergunta foi: quais são os desafios socioeconômicos enfrentados na região norte do Brasil? Então, aqui está a resposta, né? Socioeconomic Challenges in the Northern Region of Brazil. E aí ele traz a resposta e as referências, tá? Então, aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Então, ele sempre vai trazer as referências e ele mostra aqui todas as referências. Ele traz também um mapa de conceitos relevantes, tá? Então, aqui a pergunta desmembrada em conceitos, então, desenvolvimento econômico, infraestrutura sanitária, desigualdade social e todos os itens de cada uma delas. E aqui ele traz uma explicação de como ele criou esse que eles chamam de mapa de conceitos, né, que é o Path Summary. É, ele explica como que ele automaticamente fez essa conexão do mapa conceitual, tá? Além disso, ele traz algumas sugestões de especialistas que trabalham nessa temática. Então, para essa pergunta específica, ele trouxe aqui o Danilo Araújo Fernandes, aqui uma breve descrição do perfil dele, e aqui também um pouco de métricas, né? A quantidade de citações que ele tem, a quantidade de documentos que vão de encontro com o que foi pesquisado e o índice H dele. E a mesma coisa para esse perfil aqui de baixo, que é o Stephen George, que já tem um número muito maior de citações, até pelo acervo dele deve ser muito maior. E aqui traz o link para visualizar a página desse autor, que como eu falei para vocês, que a gente consegue ver os dados, a página de cada um dos autores que tem perfil dentro de Scopus, tá? Além disso, ele te dá sugestão de temas que sejam que sejam relevantes e que estejam de alguma maneira relacionado com o tema que você pesquisou inicialmente. E aí ele ainda coloca um certo ranking, né? Então aqui ele fala que esse é um tema consistente, ou seja, de fato está muito relacionado com o que foi pesquisado. Aqui também um outro que ele considera consistente. E ele tem pelo menos, acho que são 3 categorias, se eu não me engano, um tema consistente, um um pouco mais mediano, eu não vou lembrar os nomes exatos em inglês, e o outro que seria pode ter relação. São mais ou menos, ele categoriza, ele faz essa sugestão de pelo menos 3 tipos de temas,
tá? Então, isso seria uma apresentação, um pouco da teoria do que é o Scopus AI. Toda a parte de tecnologia que é utilizada é aberta. A gente tem algumas informações que ficam abertas que vocês conseguem pesquisar de como é feito as linguagens, a leitura de máquina, a leitura das linguagens, as ferramentas. Recentemente eles incluíram o Deep Research dentro do Scopus AI. Então, ah, a parte das ferramentas, dos softwares, das tecnologias em si que são utilizadas, elas ficam abertas e transparentes para os usuários também, tá bom? Então, falando agora um pouco do Science Direct AI, deixa eu só ver se tem uma pergunta aqui, para a gente não perder o foco no que é. O Anônimo está perguntando como conseguimos acessar os Scopus apenas dentro da instituição de ensino? É, Na verdade, não. Você consegue acessar dentro da instituição de ensino pelo endereço IP da instituição, mas o portal de periódicos, eles têm uma plataforma que se chama CAFE, CAFE, que é a opção de acessar remoto. Ou então, o ideal é checar com a sua biblioteca se tem algum proxy ou alguma VPN que a instituição permite o acesso a esse conteúdo, tá? Então, essa seria a minha sugestão. Tem uma outra pergunta da Kátia, que é o seguinte, um pouco mais detalhada, vou ler aqui. Então, de acordo com essa premissa, alguma premissa que eu falei, os mesmos papers encontrados em Scopus são encontrados em Science Direct? O que muda é a profundidade, resumo versus texto completo? Seria uma redundância descrever na metodologia as duas bases de dados? Então, Kátia, na verdade, não seria uma redundância, porque quando você vai pesquisar no Science Direct, você está pesquisando o conteúdo só da Elsevier. Em Scopus, você está pesquisando o conteúdo da Elsevier e de todas as editoras. É, eu não posso dizer que 100% do que a Elsevier publica está em Scopus. A grande maioria está, mas não é 100%, porque tem questões de data, de tempo de indexação, então pode ser que tenha alguma discrepância aí, tá? Mas assim, somente para você entender, não é só que um é texto completo e outro é referência. A cobertura em si é maior. Science Direct é só Elsevier. Existe um projeto de que no futuro Science Direct tenha outras editoras também, mas a princípio não tem. Agora, Scopus não. Scopus tem outras editoras também, mais de 7 mil editoras indexadas. Então, ele acaba trazendo um conteúdo mais amplo. Por isso que tem aquela analogia do telescópio e do microscópio. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Tem mais uma pergunta aqui da Maria Aparecida, que eu vou responder e depois eu já começo aqui com Science Direct, tá? Existe algum aplicativo que podemos baixar e utilizar no celular? Não. A gente até tem as bases, elas até ficam, elas têm o browser permite um acesso mobile, né? Que é de uma maneira mais condensada. Mas aplicativo a gente não tem. Bom, deixa eu voltar aqui então para. A Elaine está me. A última, eu estava olhando aqui, a Elaine está me ajudando dizendo que na Unifesp é login e senha da intranet para acessar a rede CAF. Então é isso, acesso remoto para vocês. Vocês têm que usar o login e senha da intranet de vocês para acessar a rede CAF do portal de periódicos, tá? Bom, vamos falar agora então do Science Direct AI, que ele tem uma série de detalhezinhos também. Então, aqui, fazendo a mesma pergunta,
Acho que ele está até meio torto aqui. Não tem o final dessa palavra. Deixa eu só ver se eu consigo alterar aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Então, aqui fazendo a mesma pergunta, aqui vocês podem ver, o Ask Science Direct AI, ele aparece aqui. No caso de vocês, não vai aparecer. É, Então, aqui a pergunta, como vocês podem ver, foi feita em português mesmo. Quais os desafios socioeconômicos enfrentados na região norte do Brasil? Ele, ele traz o resumo referenciado com uma prévia, ou seja, é um conteúdo um pouco diferente, a resposta. Ele dá a opção de um assistente de leitura eh, do artigo aqui no texto completo. Então, esse Reading Assistant é um pop-up que ele aparece, que ele te ajuda a fazer a buscar aonde referencia a busca que a gente fez. É, ele traz as referências recuperadas. Então, aqui, por exemplo, ele tá dizendo aqui que tem 7, né? Então, ele traz aqui os dados dessas referências e ele faz. Isso é um diferencial muito grande, tá? Que não tem no Scopus AI, mas de alguma maneira eles se complementam. Ele tem uma opção que chama Compare Experiments, onde ele faz uma comparação dos experimentos da pesquisa, tá? Então aqui tem um dos artigos, né, que ele trouxe, uma das referências, e aí ele desmembra esse conteúdo dos outros também, dentro do tipo de estudo, do objetivo, dos materiais utilizados, dos métodos, dos resultados, da conclusão, e ainda te dá a opção de dar um feedback, até porque as ferramentas de inteligência artificial, a eficácia é muito baseado no feedback dos usuários, né? Então, ele até te solicita aqui um feedback para avaliar se fez sentido todo tanto dos resultados, a maneira como ele está comparando esses experimentos, tá? Então, esse seria um exemplo. Ele tem ainda a opção desse Go Deeper, que é a sugestão de perguntas adicionais. Então, dado a pergunta que você fez, os resultados que ele já encontrou, é, ele te sugere aqui 3 opções de seguir nessa mesma pesquisa, tá? Ou então fazer outras perguntas relacionadas com o mesmo tema, ok? É, então, do Science Direct seria um pouco isso. Aqui é só, antes de finalizar essa parte mais teórica, aqui seria para mostrar para vocês um pouco do que a Elsevier já utiliza inteligência artificial há mais de 15 anos, tanto na parte da indexação, do conteúdo, de fazer a relação com os descritores, obedecendo todos os padrões e as políticas do setor, os dados são confiáveis da nossa curadoria e as ferramentas de inteligência artificial são todas abertas e confiáveis. Aqui, super importante, como eu já havia mencionado, a gente sempre explica como as nossas soluções funcionam. Existe uma série de testes pilotos, né, que são feitos, alguns deles até com usuários. Então, a ferramenta de inteligência da pesquisa que se chama Scival, que inclusive vocês têm acesso, ela está desenvolvendo, está no trabalho de desenvolver o seu módulo de inteligência artificial. Então, alguns usuários são convidados para testar e compartilhar o feedback. Há uma priorização muito grande da privacidade e governança dos dados, né, os princípios éticos e responsáveis.
toda a colaboração que a gente fez. Algumas tecnologias são pioneiras de desenvolvimento. O Scopus AI, por exemplo, foi o primeiro lançamento que a gente fez oficialmente nessa linha. E há uma cultivação muito grande de alfabetização em inteligência artificial. Então, uma série de treinamentos e apresentações, inclusive, a gente deve fazer um webinar agora em outubro, mais para o final de outubro, falando um pouco dessa parte de inteligência artificial, tanto dos módulos que a gente tem, como das tecnologias aplicadas e como garantir a ética, os princípios na utilização dessas ferramentas, tá? Então, aqui, só para aqui é para recapitular um pouco de todo esse processo de encontrar e extrair evidências, né? Como utilizar, como começar, qual ferramenta utilizar. A gente entende que o desafio é que está ficando cada vez mais difícil, dado a quantidade de opções existentes no mercado. Por um lado, essas ferramentas estão sendo exigidas pelos pesquisadores, mas elas podem gerar alguns riscos, e a Elsevier, dado uma empresa com 150 anos operando no mercado, tem o objetivo de erradicar qualquer tipo de risco, oferecendo essas ferramentas. Por isso que a tecnologia que a gente usa é sempre aberta. Inclusive o Science Direct ele foi criado com base em um princípio rigoroso de que tem que estar em sintonia com as necessidades dos pesquisadores. Como eu falei para vocês, tudo que é feito, que é criado, que é elaborado é sempre consultando os usuários. O que, na verdade, resulta em uma ferramenta repleta de recursos que funcionam exclusivamente no nível do texto completo da sua análise, como aquela parte de comparar conteúdo, de sugerir perguntas mais avançadas. O feedback que a gente vem recebendo mostra que os pesquisadores veem essa ferramenta como um divisor de águas dentro do que está disponível hoje. E só para finalizar, dizer que estamos aqui para ajudar aos pesquisadores que tenham acesso a tudo isso, tá? Então, aqui, dessa parte mais conceitual, a conceitual do que são as ferramentas que vocês têm acesso, Science Direct, Mendeley Scopus, e uma breve apresentação desses módulos de inteligência artificial que, por enquanto, não estão disponíveis para vocês, tá? Então, eu vou fechar aqui para a gente poder navegar rapidinho. Ops, deixa eu parar de compartilhar para compartilhar aqui. Onde está o Science Direct? Aqui. Share. Pronto, então agora a gente tem alguns minutos, vou conseguir fazer pelo menos rápidas pesquisas em cada uma das bases para a gente poder apresentar a parte de demonstração para vocês. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui da Daniele Bittencourt Castro. Muito obrigada, a palestra até agora está sendo maravilhosa. Desculpa, peraí. Desculpa. Como a Elsevier está tratando com o uso desenfreado da inteligência artificial no meio da pesquisa? O que é um uso ético? Qual o limite considerando que não tem exatamente uma regulamentação para isso? O uso como ferramenta e o uso como muleta, o que está sendo observado? Pergunto, pois como com ferramentas não específicas já está tendo uso sobre isso. Então, em ferramentas como Scopus e Science Direct, como está sendo? Espero não ter ficado confuso.
Na verdade, eu entendo que você quer saber a Elsevier do ponto de vista de editora, né? Porque assim, o que eu apresentei para vocês agora foi dos módulos, né, das ferramentas que foram desenvolvidas para ajudar na pesquisa ah, de revisão bibliográfica, pesquisa de conteúdo. Agora, do ponto de vista da Elsevier como editora, tem uma série de outras visões e a gente tem, depois eu até mando para vocês por e-mail, a gente tem alguns, como fala? Esqueci o nome da palavra. Alguns statements, né? Algumas regras, não são necessariamente regras, mas são políticas já publicadas no nosso site de como a gente vê essa parte do uso da inteligência artificial na escrita dos artigos, tá? Inclusive, vai ter um treinamento, eu vou mandar o link para vocês. eh, Vai ter um treinamento agora no dia 7 de outubro, só para falar sobre ética, tá? Então, é para falar ética no geral, na escrita, mas obviamente vai entrar nesse tema de inteligência artificial também, tá bom? Então, se não respondi diretamente a sua pergunta, porque de fato não é uma resposta simples, mas existe sim um posicionamento formal da Elsevier como editora e um posicionamento como provedora de conteúdo, tá bom? Eu vou até colocar já aqui o, o link para que vocês possam. Vou colocar aqui no chat mesmo. É o link do nosso hub, onde tem os nossos próximos treinamentos. Então, esse de ética é o primeiro, que ele vai ser agora, se eu não me engano, no dia 7 de outubro, às 11 horas. E, de novo, ele não vai falar, ele não é só sobre inteligência artificial, é ética como um todo, mas, obviamente, ele vai citar a inteligência artificial, principalmente nesse momento que a gente está com tantas questões e tantas novidades a cada dia e possibilidades também, né? Bom, então agora sim, estou compartilhando aqui o Science Direct. Como eu falei, acho que já ficou claro para vocês essa questão do acesso pelo IP da instituição, só digitar sciencedirect.com ou então diretamente no portal de periódicos da CAPES, vocês conseguem acessar remotamente pelo. Eu vou até mostrar aqui, porque eu sempre mostro nos treinamentos da CAPES. É aqui. Vocês vêm, colocam acesso CAF, busca aqui Unifesp, e aí tem que entrar com os dados da intranet de vocês. Eu não consigo mais do que aqui porque eu não tenho, mas aí dessa maneira vocês conseguem acessar remoto, tá? Então aqui, como eu falei, esse é o acesso ao Science Direct, já está no meu perfil, ele para mim loga automático, mas no caso de vocês é bom criarem essa conta, fazerem o sign-in para sempre que estiver navegando, navegar com base aqui no seu usuário, tá? Aqui essa opção não vai aparecer para vocês, aparece para mim, porque é uma opção da própria Elsevier. E aqui eu sugiro essa opção de pesquisar direto em Journals and Books, que é a maneira de pesquisar direto em todo o acervo. Então a gente pode colocar aqui. Aqui eu estou pesquisando no título, tá? Mas eu posso vir aqui e pesquisar por área. Então, eu vou colocar uma área, sei lá, a área de medicina. Aí ele me traz as sub-áreas de medicina. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, oncologia. Aí ele me traz 385 publicações que tem de oncologia dentro de medicina. E lembrando que aqui ele vai trazer, ó, book, journal,
todo o conteúdo. E vai depender se vocês vão ter acesso ao texto completo ou não, se vai ter assinatura. Então, esse aqui é livro, mas eu vou pegar aqui algum journal. Esse daqui, The American Journal of Pathology. Aí ele me traz, é de uma associação, ele me traz a página, e daqui eu consigo chegar no texto completo, por exemplo. Vou abrir esse que é Open Access. E aqui está o texto completo, tá? Aqui vocês já viram que em alguns momentos, aqui ele já trouxe o Reading Assistance, né? Que é da inteligência artificial. Aqui ele tá vendo, só para mostrar um pouco dessa interoperabilidade das bases, aqui ele está me dizendo que eu tenho opção de adicionar no Mendeley, tá? Então, bem, imaginando que eu já estou usando o Mendeley, já tenho uma conta criada, eu venho aqui, Add to Mendeley, ele vai abrir o Web Importer, que é uma ferramenta que você instala aqui no browser, que você usa para navegar na internet. E aí ele vai trazer aqui, ele está me dizendo, então você selecionou essa referência e vamos adicioná-la na sua biblioteca, ok? Ok. Então eu venho aqui e adiciono. Então, se daqui do próprio Science Direct eu quiser de alguma maneira visualizar minha biblioteca, eu venho aqui, ó, visualizar a biblioteca. E aí eu saio do Science Direct e venho aqui para o Mendeley, como eu falei para vocês, é mendeley.com. Então eu estou navegando na versão online, tá? Eu poderia abrir a versão de software, mas eu estou navegando aqui na versão online. E aqui eu consigo ver todas as minhas referências. Essa que eu acabei de adicionar, tá vendo, ó? The American Journal, adicionadas 14h53. E aqui as outras que eu adicionei em agosto, em julho. Tá super desorganizado, porque eu uso para dar os treinamentos, então acabo não organizando. Mas aqui você consegue criar pastas de coleções, criar grupos de trabalho, convidar pessoas para trabalhar com você no mesmo grupo, e consigo clicar aqui, visualizar os dados dessa referência. São vários que tem aqui dados indexados. Ou então abrir o PDF da própria referência aqui mesmo, dentro do Mendeley. Aí ele abre, a gente consegue ver por aqui esse PDF. Aí eu consigo adicionar, fazer, grifar, eu consigo adicionar comentários que vão ficar restritos ao ambiente do Mendeley, ok? Então, ou então eu posso vir aqui na página inicial do Mendeley. Aqui, como eu já venho logada desde o Science Direct, ele aparece por aqui, e volto para a minha biblioteca de referência aqui do Mendeley. Para trazer conteúdo para cá é muito simples, eu mostrei uma maneira para vocês, mas a gente pode, por exemplo, aqui, ele está falando que tem mais 26 referências nessa página, eu vou selecionar mais essas duas, por exemplo, e vou adicionar. E aí eu volto lá para o Mendeley, já consigo ver que ele adicionou as duas, tá vendo? Então, essa é uma maneira muito simples. Ou então você pode importar arquivos, pastas, importar de uma biblioteca, de outras bibliotecas que sejam nos formatos de referências, .bib, .xml, .ris, ou simplesmente arrastar e colar. Então, eu posso pegar de alguma. Eu tenho aqui, por exemplo, essa pasta que chama Mendeley. Quero diminuir ela aqui. Ela não está diminuindo. Mas eu vou trazer ela para minha outra página aqui. Eu vou selecionar aqui 3 referências, arrasto e ela já atualiza também. É que essas referências eu já tinha aqui, por isso que elas não estão aparecendo. Tá? E para finalizar, com relação a Scopus, usando esse mesmo mecanismo de transitar entre as bases, aqui, por exemplo, a gente tem algumas informações de autores. Se eu clico aqui, ele me dá uma prévia desse autor,
e me dá a opção de visualizar a página dele, o perfil dele em Scopus. Então, eu vou clicar aqui, View in Scopus, e aí ele vai abrir já na página daquele autor mesmo, aqui no Scopus. Então, aqui ele me mostra a filiação dele, ele é da University College London, o ID dele, as citações, a quantidade de documentos, a performance. Aqui eu consigo ver todas as informações desse autor. Ou então eu posso voltar aqui, já que eu já estou com o Scopus aberto, eu volto aqui na página inicial e posso iniciar uma busca. Aqui de novo, tá vendo? Scopus AI aparece para mim, para vocês não vai aparecer. Mas eu posso iniciar uma busca aqui de novo também, já vim com o meu nome aparecendo, logada aqui nessa base. E posso fazer uma busca qualquer, eu vou colocar aqui Artificial Intelligence, ele já aparece. E aí eu faço uma busca que me traz mais de 737 mil documentos que estão indexados em Scopus, que tenham Artificial Intelligence no título, no resumo ou como palavra-chave. Aqui tem outras opções. Por quê? Porque não tem texto completo. Então, ele busca, você tem a opção de determinar quais os bancos, quais os campos que você quer buscar o conteúdo. Tá? Então, aqui a gente tem uma série de filtros que pode adicionar aqui na esquerda. Então, por exemplo, eu quero que tenha um conteúdo só de 2020 até 2024. E aí já diminui para metade. Tá? E daqui eu consigo visualizar o conteúdo. Então, se eu clico aqui, por exemplo, ele me traz a página dessa referência com todos os dados que tem disponível dela, é um artigo, acesso aberto. E, de novo, eu posso mandar para o Mendeley, tá vendo? Ele me apareceu aqui a opção do Mendeley, porque eu tenho instalado esse aplicativo. Aplicativo não é aplicativo de celular, tá? Essa ferramenta adicional do Mendeley. E aí eu consigo visualizar por aqui. Tá? Então, com isso, eu consegui mostrar para vocês como abrir as três bases, a conexão que elas possuem entre elas. Então, isso é super importante para vocês saberem como que funciona. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A gente já está em cima da hora, mas quem puder ficar, eu posso ficar mais uns minutinhos para responder as perguntas, tá bom? Alguém está falando aqui da gravação? Vai ser mandado para vocês por e-mail, tá? Vocês vão receber um e-mail amanhã com a gravação e com alguns links interessantes também. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta da Lúcia, que é o seguinte: se eu adiciono uma referência no Mendeley, mas depois eu perco acesso à base de dados paga porque expirou o vínculo com a instituição, por exemplo, eu ainda consigo abrir o PDF do artigo? É uma ótima pergunta. Tem que ver o seguinte: quando você adiciona uma referência no Mendeley, se é uma referência, ele não vai ter nem um PDF vinculado. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó, tá vendo? Essas aqui que eu adicionei tinham um PDF vinculado. Então, elas vieram. Essas duas, olha, não vieram PDF, tá? Então, isso daqui você consegue abrir. Porque você, na verdade, tem esse arquivo. Você consegue abrir, você não consegue atualizar o que tiver de novidade. Mas o que você atualizou na sua base, você consegue abrir. E abrir o PDF, você abre aqui no ambiente, como eu mostrei para vocês, você abre no ambiente do próprio Mendeley, né? Aqui, ó, vou abrir mais um PDF para mostrar aqui. Tá vendo? Ó? Esse PDF está aberto. Ok?
Deixa eu ver. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no QIA. Aqui no chat tem pessoal agradecendo. Eu que agradeço pelo tempo. Foi muito rápido, foi muito conteúdo para pouco tempo. Eu espero que tenha sido útil para todos vocês. O Matheus está falando que ele vai usar bastante. Ele é editor-chefe, adjunto da revista Samayonga, da Angola. Que legal, bom saber que vai ser útil para você. A Elisbeth está perguntando se ela consegue acessar essas ferramentas entrando com e-mail não institucional. Então, a questão é a seguinte: o acesso às ferramentas está vinculado à sua instituição. Então, esse acesso, por exemplo, remoto, que tem que ser feito pela intranet da Unifesp, eu acho que não tem como acessar sem seu e-mail, da intranet. Agora, a criação do usuário e da senha que você vai fazer, o ideal é que seja com o seu com o seu e-mail institucional, mas, mas pode ser com outro e-mail. Aqui, por exemplo, o meu eu uso da Elsevier, mas você pode criar com outro e-mail, tá? Que bom, Daniela está falando que adorou a aula, eu agradeço. Darlene falando que amou. Imagina, eu agradeço a participação de todos vocês. Novamente agradeço a Andrea, da biblioteca, daqui de São Paulo, pela oportunidade. Guardem aqui o link que eu mandei do Customer Hub, que tem treinamento até o final do ano já, que vocês podem se inscrever, é aberto, é gratuito para todo mundo participar, tá bom? A Elaine está agradecendo a parceria de sempre, eu que agradeço, Elaine, pela oportunidade. A Elisbeth está perguntando, então posso fazer conta com e-mail pessoal e depois logar com institucional e mesmo assim ter acesso ao mesmo histórico? São coisas distintas. A conta que você vai criar na Elsevier, você cria com o e-mail que você achar melhor. O acesso que é feito pelo portal de periódicos, no caso da Unifesp, que acessa o portal de periódicos, aí tem que ser com e-mail institucional, tá? Se complementam, na verdade. A Simone está pedindo para eu mandar o link novamente. Vou mandar aqui, peraí. Ó, esse link, pessoal, que eu estou mandando é o link do Brasil Customer Hub, que é onde tem todos os nossos. Tem até os webinars mais antigos gravados e tem os próximos webinars que vão acontecer até o final do ano. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no QIA. Não, todas respondidas. No chat também mais nada. Então, obrigada a todos pela participação, um ótimo dia e até um próximo treinamento. Tchau, tchau.